Aí. Boa noite. Boa noite, Eu sou o João, companheiro de Israel, somos alunos do curso de Ciências Sociais, o qual é a de Arapiraca, e vamos iniciar o trabalho que o professor do curso Ciências Sociais. do curso da disciplina, né, de movimentos políticos e movimentos sociais, nos solicitou. O professor Rodrigo Leite, ele solicitou esse assunto, ele postou para que os alunos lessem o texto, né? Quer dizer, ele postou vários, ele escolheu um texto, nós escolhemos o do Sigmund Freud, que é a psicanálise das massas e a análise do eu. É um assunto que é importante. Você lê o que está, assim, o que está escrito lá no texto, que é uma opinião de um grande psicólogo, um psicanalista, o Sigmund Freud, né? Ele faz uma análise da questão do indivíduo. Ele se baseou na Primeira Guerra após a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu no continente europeu. E ele centrou duas coisas, né? A questão do indivíduo, a pessoa do indivíduo, a psicologia do indivíduo e a psicologia de grupo, ou seja, a psicologia social. No decorrer do seu trabalho, trabalho de pesquisa, o que a gente percebe é que quando se trata a questão do indivíduo, o indivíduo só, o indivíduo ele se torna o eu. Né? Ele se torna uma pessoa que ele é o sozinho e faz assim, as coisas da forma que vem do instantâneo, do mundo dele, da percepção dele. E quando se trata na questão da psicologia em grupo, na psicologia, né? Social, a psicologia social, que é em grupo, muda a situação, tem outra já tem outra dimensão, né? Que o grupo, quando é um grupo, o indivíduo ele não está só. Ele não se comporta como ele se comporta como o indivíduo sozinho. Ele vai ter outro comportamento, porque existe um grupo, né? As ideias estão ali, as ideias que estão surgindo, que surgem ali naquele, ideias que surgem naquele momento. Não é o de um, são de todas, é uma coletividade. E o indivíduo tem que se comportar-se como ele está ali todos diante de todos. Ele não está só, né? Ou seja, ele está sendo já daquele incomoda. Então ele passa a se comportar de outra maneira. E no texto que a gente percebe, né, que a gente leu, e o que diz lá é o seguinte, é que você surge com um outro comportamento, porque muda, né? Naturalmente ele muda porque ele está sendo ali vigiado, ele está sendo observado, e ele sai da situação do eu, e ele não se revela, ali ele se revela com outro comportamento, justamente porque ele não está mais sozinho, ele está perante um grupo. E aí vem uma avaliação diferente, foge aquela personalidade, talvez aquela posição, né? Enquanto ele, indivíduo, ele sozinho, ele age diferente. Em grupo, ele se comporta naturalmente com uma outra situação. E também o que diz é o seguinte, é que essa situação de que, como é colocada pelo autor, de que o grupo, as decisões tomadas em grupo, o resultado de um grupo, ele não como é que diz, ele não é duradouro, ele é infrutífero. E isso vai depender também, segundo o próprio texto lá na frente, diz que isso vai depender também da situação de que foi criado aquele grupo. Porque não é verdade isso aí, vai depender. Se o grupo se constrói em cima de uma consistência, em cima de uma avaliação, né, de indivíduos que já têm, né, a firmeza, já tem a clareza do que vai se discutir, vai se construir, isso muda. Não é como uma questão, uma questão que aconteceu por um interesse pessoal, que repentinamente pode se acabar porque é o interesse do indivíduo e não do coletivo.
não é isso? E aí a gente pode dar os últimos acontecimentos no país, né, onde nós tivemos muitos movimentos aí, que o companheiro pode até agora, né, lembrar, por exemplo, daquele movimento antes e durante e depois do impeachment da presidente Dilma. Houve os movimentos que surgiram assim espontaneamente, rapidamente, né? Mas o intuito desses movimentos era uma questão imediata. Porque, qual era o intuito desses movimentos sociais? Era o impeachment de Dilma. Foi concretizado o impeachment de Dilma, foi afastado de vez. Esses movimentos eles desapareceram. Não tomaram assim, ou seja, não tomaram uma decisão coletividade. O que é que esse movimento o que eles queriam? O que é que eles desejavam o quê? Só estava só centrada na questão só do impeachment, né? E o impeachment se foi. Mudou alguma coisa no país? Qual projeto, melhorou o quê? Sim, qual projeto que esses movimentos tinham? O interesse que eles tinham? Eles não apresentavam um projeto. Eles não apresentaram projeto nenhum. Apenas falavam na corrupção, né? Crucificando assim a pessoa, né, da presidente, por exemplo, e de outras personalidades, mas eles não tinham um projeto para apresentar à nação. Apenas queriam dizendo que ela era, né, a culpada por tudo, né, pela corrupção, e sem também fazer avaliação diante do que diz, por exemplo, a Constituição Federal, né, a democracia. Foi um apoio, um suporte grande que teve por trás desse movimento, né, que a gente sabe que não surgiu, mas surgiu dessa maneira, repentinamente, e também se acabou repentinamente. Não se sustentou mais porque não tem projeto. E aí, quando, na análise, né, do autor, Sigmund Freud, e também, né, e outros autores aí, escritores, teóricos, essa posição aí de que, né, esse conceito, né, ou essa postura de dizer que a visão, né, a avaliação, dizer que um grupo não tem, ele é infrutífero e que a posição de um indivíduo ele se acaba quando, né, quando ele se reúne, se constrói em grupo, não é bem assim, né, ela cai por terra, vai depender de que início, de que construção, como foi o princípio da construção daquele grupo. É mais ou menos por aí que a gente compreende, né, essa discussão aí nesse texto do Sigmund Freud. O Sigmund Freud, né, ele estudou bastante, né, ele foi um grande pesquisador sobre a questão do humano, do ser, né, e principalmente a questão do indivíduo. E é interessante a gente ler o assunto. Pronto. Aí foi colocado assim que sobre a questão da durabilidade, né, do grupo, da coletividade, né, de como isso se constrói, de como isso permanece ou não, né, e da questão da posição do ser humano enquanto a posição individual dele, do eu. E a gente, claro que todo grupo tem que ter o pensador, construído a partir do indivíduo, da pessoa que está ali para pensar, para falar, para questionar. E é uma liderança que o grupo sempre vai ter liderança, né? Claro, tem um pensador para quem foi que, né? Quem foi que iniciou tudo aquilo ali. Mas quando é um debate, bem mastigado, bem pensado, né? Pensando no que se quer avançar, no que se quer trazer para a sociedade, né? A proposta que se quer construir, esse grupo ele tende a, claro, a durar mais. É clareza, né? Clareza. Qual é a clareza que esse grupo deseja, né? Deseja. Que deseja que não seja só uma questão repentina, né? É uma coisa que tem um imediatista. É um projeto que tem um norte, né? Um norte. E qual o intuito desses movimentos é a questão de lutar tanto pela questão. Não é um projeto pessoal. Se for um projeto pessoal, não é um projeto individual. Mas dentro do grupo pode existir a questão da individualidade. Sim, né? Da individualidade. Isso é essa avaliação que faz os dois autores. Os dois autores. De um comportamento do indivíduo quando ele está ali fora de um grupo,
sozinho, e o comportamento dele quando ele começa a participar de um grupo. Né? Aí muda a posição, muda o pensamento, muda, não sei se a personalidade pode, ele pode de repente aparecer com outra personalidade, e você passar a conhecer melhor a pessoa quando você conhece ela em grupo e a posição que ele vai tomar de grupo, se ele vai obedecer, se ele não vai, se ele vai permanecer com o individualismo dele. É isso. Isso aí vai depender também do indivíduo, né? Do indivíduo. Porque o indivíduo, não falo o indivíduo, nós estamos inseridos nisso, né? Tá. Nós somos assim, dentro de nós há um universo. Né? Cada mente é Cada mente é. Mesmo que você esteja num grupo, mas você tem você tem uma variação contrária. Você é construção em cima de uma cultura, em cima de uma educação, de sua família, né? Daqueles que estavam ao seu redor, e você constrói aquilo e vai levar para a sua vida, e você vai demonstrar isso convivendo, né? Convivendo, claro, em família, em grupos, e aí aquilo você vai se mostrar e você às vezes nem percebe que você está demonstrando, as suas falhas você não consegue enxergar, né? E em grupo os outros percebem que os seus defeitos, as suas falhas, as suas virtudes também. E quando a questão do individual, o indivíduo se torna ele um egocêntrico, né? Exatamente. Do eu. Ele não se reconhece como assim, uma pessoa, não tem a questão da humildade, é o eu. Da percepção dele, tudo que ele faz, né, na visão dele está correto, né? Passa a atropelar. Passa a atropelar. Exatamente. E já na questão de grupos, ele já tem que ser mais humildade. Ele já tem que ter de humildade. Exatamente. Mesmo que existe... Porque você vai ser questionado. Né? Mesmo não, existem diferenças, mas é uma coletividade. Você está sendo vigiado por os seus membros. Exatamente. Pelos companheiros que estão ali para debater com você, né? Para questionar. Exatamente. É isso aí que a gente compreendeu. Compreendeu foi o que nós compreendemos. Conseguimos botar para fora dentro do que a gente leu no texto. Do texto. Exato. Obrigado. Obrigado.